A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, no Evangelho de João, desta feita no capítulo de número 6. João, capítulo 6, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso número 15. João 6, do verso 1 ao verso 15. Eu lerei, os irmãos acompanham silenciosamente. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Oremos ao Senhor, queridos. Feche seus olhos e peça a Deus que o abençoe na exposição da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia nos trouxeram a este lugar e colocaram diante de nós a Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus. O Senhor tem se revelado ao Seu povo através da Tua palavra. Que esta seja mais uma noite de revelar o Teu querer, a Tua vontade para nossas vidas, para os nossos corações. Quanto a mim, ó Deus, tem misericórdia e usa-me tão somente para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo. Enche-me com Teu Santo Espírito para que eu traga aquilo que é da Tua vontade para os nossos corações. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Queridos, o capítulo 6 de João narra o conhecido milagre da multiplicação dos pães e peixes, um evento bastante significativo na vida e no ministério de Jesus. Este texto encontra-se em um momento dos escritos de João em que ele continua a revelar Jesus como o Messias de Deus, contudo, partindo agora de um pressuposto corretivo, pois os homens já conheciam a Jesus, já presenciaram os seus milagres, já sabiam dos seus feitos, contudo, passavam a interpretar de forma inadequada a pessoa de Jesus como Messias de Deus. Isso fica notório quando nós voltamos um pouco do texto e vemos João relatando a Jesus explicando a sua missão.
Aqueles homens agora esperavam a restauração de um reino político e viam em Jesus esta forte esperança de restauração. Logo, os milagres de Jesus nada mais eram do que a esperança de fazer com que um povo fosse restaurado e um reino reestabelecido, contudo, um reino terreno, um reino político. O que João passa a nos mostrar, então, no capítulo 6, a partir do versículo 1, é um grandioso milagre que é visto pelos homens que o presenciam, tão somente como mais um artifício que coloca aquele homem como humanamente poderoso para restabelecer uma nação terrena. Aqui nesse texto, queridos, nós temos ensinos da parte de Deus, através do milagre de Jesus, para entendermos que Jesus é muito mais do que um líder humano, que Jesus é muito mais do que um poderoso chefe, um rei ou um grande homem entre todos os homens, mas Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Assim sendo, queridos, vamos observar o texto e ver 4 lições importantes que temos para não sermos semelhantes a estes e olharmos para Jesus como apenas uma figura proeminente no nosso meio e que pode restaurar condições humanas, políticas, sociais. Ele pode e o faz, mas este não é o seu principal objetivo. Observe do versículo 1 até o versículo 4 e veja o contexto daquele momento e a preparação para o milagre. Vamos ler todos juntos esses 4 versículos? Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. O capítulo que estamos lendo, queridos, começa com a menção de Jesus indo para o outro lado do mar da Galileia. Uma grande multidão o segue, e o segue devido aos seus sinais, muito mais do que aos seus ensinos. Os sinais que ele realizava, inclusive sobre os enfermos, que já vimos nos capítulos anteriores. Este é um cenário, queridos, que já estabelece o contexto de necessidade e expectativa que iria se desenrolar logo mais. Vejam, a multidão segue Jesus, movida tão somente pela curiosidade e pelas curas que ele realizava. Basta-nos a ênfase nos versículos de número 1 e 2, quando diz que grande multidão o seguia especificamente, porque vira os sinais que ele realizava nos doentes. Esses versículos, queridos, nos lembram de que muitas vezes pessoas buscam a Jesus por causa dos milagres ou de algum benefício imediato. Vou repetir. Estes versículos nos lembram que pessoas, muitas vezes, buscam a Jesus por causa dos milagres ou de algum benefício imediato. Basta-nos o exemplo daqueles leprosos que foram curados por Jesus, 10. E a grande maioria não voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Não entendeu que o milagre maior na vida de alguém que é alcançado está na salvação da sua alma, está no encontrar o Senhor e Salvador da sua vida para toda a eternidade, não somente para o reestabelecer de uma condição física. Pastor, então nós não devemos buscar a Jesus para termos curas físicas? Sim, devemos, mas não é só isso. E melhor dizendo, isso é o mínimo na pessoa de Jesus.
Em Cristo nós temos vida eterna. Isso é muito maior do que décadas de vida que temos aqui na terra. Isso é muito maior do que tão somente a cura ou o benefício imediato que traz uma melhor condição de vida. Veja como esse é um problema sério, quando em Marcos, capítulo 1, verso 45, o texto vai nos dizer, Marcos, capítulo 1, verso 45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder entrar Jesus publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Jesus agora não pode mais entrar nas cidades, porque as pessoas eram curadas fisicamente, e a ênfase sobre a cura física era tão grande, e a expectativa era tão grande sobre essas curas físicas, que é possível até se afirmar que não se davam mais atenção para as palavras de Jesus. O que se esperava era cura, o que se esperava era um milagre. No entanto, queridos, Jesus vem nos revelar, ou melhor, Jesus quer nos levar a algo muito mais profundo, que é a verdadeira comunhão com Ele, não apenas um buscar por sinais. Você precisa de um milagre? Vamos em busca dele, vamos orar a Deus pedindo que ele aconteça, e o Senhor pode e o fará, sendo essa a sua vontade, mas a encarnação de Cristo no nosso meio mostra muito mais a nossa necessidade de relação com Deus através de Cristo Jesus do que tão somente o milagre físico. É preciso nos questionarmos, queridos. Você gosta de ter pessoas ao seu redor que só buscam em você um benefício direto ou imediato? Alguém que está junto de ti e que, ao alcançar o que se espera, ele simplesmente desaparece da tua vida? Ainda nos questionamos perguntando, seguimos Jesus apenas pelos milagres que ele pode realizar? Ou queremos mesmo envolvimento profundo com a sua pessoa, com a sua obra, uma relação de comunhão, de conhecer a Deus profundamente e de buscar servi-lo na sua obra e de buscar amá-lo de todo o coração, alma e entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos? Preciso, queridos, que estejamos vigiando e orando para que não caiamos na busca por uma relação com Cristo simplesmente superficial, mesquinha, que espera benefícios imediatos e que deixa Cristo para depois ou para nunca mais, tendo já alcançado esse benefício. Mas o texto passa a nos ensinar ainda, queridos, além desta busca por sinais dos homens, ele nos mostra do versículo 5 ao 7 mais uma lição importante às nossas vidas. Vamos ler novamente esse texto, todos juntos. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Depois de entendermos o contexto e o que move a boa parte do grupo que procura por Jesus nos escritos de João, passamos a observar agora uma relação direta de Jesus com Filipe. Quando Jesus, queridos, vê a grande multidão se aproximando, ele se dirige para Filipe para testá-lo, perguntando, onde compraremos pão para que esses comam, no versículo 5. João nos diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus não está tentando resolver o problema por meios humanos. Ele poderia fazê-lo, mas não é essa a questão. Mas ele estava testando Filipe. Filipe, ao observar a quantidade de pessoas e a limitação de recursos, responde que mesmo com 200 denários,
não seria suficiente, não vai dar, não dá para cada um ter o mínimo sequer com essa quantia de dinheiro. Mesmo com os meios comuns, na medida exata ou além do necessário, não fazemos aquilo que só Jesus pode fazer. Filipe está sendo colocado à prova, está dizendo: Senhor, com o dinheiro talvez que nós ainda não juntamos na bolsa, com o dinheiro que o nosso ministério não pode suprir, com uma quantia que não está a nosso alcance, é com essa quantia que atenderíamos, quem sabe, o mínimo do necessário para a alimentação dessas pessoas. Esse questionamento, queridos, de Jesus e a resposta de Filipe nos revelam a natureza humana diante dos desafios. A nossa natureza diante de situações que nos são levantadas como grandes desafios. Nossa tendência é confiar nas limitações dos recursos materiais e não reconhecer o poder de Deus para prover o que precisamos. Quantas são as histórias ligadas a missões no mundo, em que pessoas viram as limitações e pensaram: nós não vamos conseguir, e Deus mostrou que Ele está acima daquilo que são os nossos limites. O Senhor Deus mostrou que o seu poder é superior àquilo que colocamos como empecilhos para alcançar determinados campos e pessoas. Pergunte aos irmãos que servem ao Senhor em missões. Pergunte quantas vezes se imaginou humanamente que não se poderia alcançar mais nada e não há mais o que fazer, e Deus milagrosamente proveu o alimento, proveu o transporte, proveu o atendimento, proveu uma série de outras coisas. O triste é que nós nos damos por satisfeitos com as nossas limitações e esquecemos o Deus a quem servimos. O triste é que nas nossas falhas, nós imaginamos que as nossas limitações são as limitações de Deus, e por não termos um relacionamento adequado com Cristo, imaginamos que Ele também está limitado àquilo que nos limita. Mas o nosso Deus é maior, é superior. Em João 6, capítulo 5, está o versículo-chave: onde compraremos pão para que esses comam? Jesus está testando a fé de Filipe, e através desse texto nos faz testar também a nossa própria fé. Quando colocamos as nossas limitações e deixamos Deus de lado, e esquecemos o que é dito em Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4. Tiago 1, do 2 ao 4, nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos ou maduros e íntegros, em nada deficientes. Você está começando um relacionamento com Cristo? Ou você já vive um relacionamento com Cristo? Saiba que o ser provado é parte desse caminho. E o ser provado é para que sejamos aprovados, para que cresçamos em graça, no conhecimento de Cristo, e estejamos cada vez mais próximos de Deus e da sua vontade, através de Jesus em nossas vidas. É por isso que ainda Tiago vai dizer no mesmo capítulo, versículo 12, capítulo 1, verso 12 de Tiago: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você está deixando que a aprovação seja maior do que o Deus a quem você serve? Você está perdendo a coroa da vida. Você está deixando que aquilo que te desafia seja colocado como um limite que você não pode alcançar, e consequentemente Deus não pode alcançar na sua compreensão inadequada do poder e da glória do Deus Todo-Poderoso? É bem-aventurado, diz Tiago,
o homem que passa, suporta essas provações com perseverança. Você está sendo provado, meu amigo. Olhe para frente, meu irmão. Olhe adiante. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Nele nós temos a vitória. Nele nós somos mais do que vencedores. E vitória para aqueles que servem a Deus não é a vitória dos homens, que se dá por satisfeitos com alcances mínimos do dia a dia, que ele pensa que são fruto da força do seu braço ou da sabedoria da sua cabeça, mas são tão somente a graça do Senhor, graça comum alcançando essas pessoas. Nós que conhecemos a Cristo precisamos entender, há muito mais pela frente. Louvado seja o nome do Senhor. Mantenha-se firme na provação, questione-se naquilo em que somos testados. Estamos prontos para confiar plenamente no Senhor e no seu milagre? Quando somos colocados diante de desafios, estamos prontos para dizer: Senhor, está nas tuas mãos, eu confio em ti e eu sei que o Senhor me levará adiante, e no teu tempo, na tua vontade, o Senhor fará com que a sua boa e perfeita vontade aconteça. Na nossa relação com Jesus, aceitamos que muitas vezes não podemos e que só o Senhor pode? Muitas vezes não podemos, é verdade. Só o Senhor pode. E é aí que nós colocamos toda a nossa confiança em Deus. O cantor Sérgio Lopes cantou uma canção que ele falava a respeito de fé, e ele dizia: a fé só abre os mares quando esse momento chegar. A fé se manifesta quando o Senhor bem preparar. E em palavras nesse contexto ele está dizendo que a fé é que nos leva a vermos o que para nós é impossível, de forma simplesmente possível diante do Senhor. Jesus não estava preocupado com os números que Filipe estava apresentando. Ele queria ver fé no coração daquele homem. Mas o texto ainda vai nos ensinar, do versículo 8 ao 11, que além de nos prepararmos para um milagre dentro das nossas possibilidades, de sermos provados a nossa fé diante das situações em que vivemos, há também uma proposta de André que é colocada aqui, e há a consequente multiplicação. Em Cristo, nos milagres de Cristo, nós temos multiplicação, e multiplicação de vida eterna para a glória do Senhor. João, do versículo 6, capítulo 6, do verso 8 a 11, vai dizer: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Em meio à preocupação, queridos, André, o irmão de Simão Pedro, menciona que há uma quantidade de alimento à disposição: 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas ele mesmo coloca a sua dúvida da possibilidade de isso ser suficiente para tantas pessoas. Muitos exaltam André como aquele que teve realmente fé, mas ele tão somente está dizendo: olha, o que temos de alimento é isto: 5 pães, 2 peixes. Se um número tão grande que foi colocado por Filipe talvez não suprisse, o que é 5 pães e 2 peixes? E ele coloca isso revelando uma outra característica humana, que é a tendência de subestimar o que temos diante de Deus. A tendência de subestimar o que Deus pode fazer através daquilo que chamamos tão pouco e tão pequeno. Mas sabe, queridos, diante do pouco e do pequeno, Jesus diz para nós, como disse ao povo de Israel: diga ao povo que marche. Jesus nos mostra nesse texto que basta-nos descansar na vontade do Senhor. Olha o que o versículo 10 vai dizer: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. A preocupação de Cristo, queridos, diante daquele número e diante daquilo que ele saberia que ia fazer, era: faça com que o povo descanse. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, aquele que provê todas as coisas, está aqui.
e vai providenciar alimento para todos. Assentem-se, descansem, aproveitem a relva, aproveitem este lugar e este momento. Deus está nos bastidores, através de Cristo Jesus, fazendo todas as coisas. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é um símbolo do cuidado e da provisão de Deus, que é sempre abundante e suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos muitas vezes, queridos, para as tão pequenas coisas, aquilo que nós conseguimos prover que é mínimo, que é destrutível, que é volátil, que some rapidamente, e dizemos: o que é que Deus vai fazer através disso? Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e o distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e o mesmo fez com os peixes. Nas mãos de Jesus, o que é pouco para nós é o suficiente, e vai além do que é o suficiente aos nossos olhos. Basta que confiemos nele e entreguemos nas suas mãos aquilo que para nós é pouco, e ele fará o seu milagre. Este milagre, queridos, nos ensina que mesmo que pareça insignificante e insuficiente nas mãos de Jesus, se torna mais do que suficiente. Lembrando o que diz Provérbios, capítulo 15, verso 16, apontando para confiarmos na provisão do Senhor. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Vou repetir, Provérbios 15, verso 16. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Às vezes nós temos um número na conta bancária muito grande, mas não temos sequer uma amostra grátis de paz. Às vezes temos muitas posses, muitos bens, e o nosso status está lá em cima, mas nós não conseguimos colocar a cabeça no travesseiro e dormir sequer uma noite em paz, porque a nossa confiança está na força do nosso braço e não no poder do Deus Todo-Poderoso. Efésios capítulo 3, verso 20 ainda vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, sem limites. Aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe nele. Aquele que criou o universo com suas incontáveis estrelas. Aquele que sustenta com cuidado, com zelo, como a nossa sombra à nossa direita, todas as coisas. A Ele é que deve ser dada a glória, porque o seu poder opera em nós, e podemos descansar na vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Talvez, queridos, você esteja olhando para um pequeno pedaço de algo que você diz assim: daqui não vai sair mais nada. E muitas vezes é desse pequeno pedaço que Deus faz coisas grandiosas na tua vida. Às vezes é desse tão pouquinho, tão limitado que você imagina que é finito, que Deus transforma em grandes coisas, para a glória dEle, para a edificação do seu povo. É preciso nos questionarmos também, queridos: estamos preparados para olhar as situações em que nós vivemos e os meios que temos pelos olhos da fé? Nós já paramos para pensar que com Deus vamos muito mais além do que o que está a nosso alcance? A nossa igreja está trabalhando, queridos, para expandir o reino, para alargar as fronteiras. 4 novos trabalhos evangelísticos. Eu sei que muitos pensam algumas vezes que não vai dar, é muita coisa. É muito trabalho evangelístico, é muita gente para ir adiante. Basta-nos colocar a mão no arado e confiarmos no Senhor. Há muitas vidas para serem resgatadas. Há muita gente para conhecer o sangue de Cristo Jesus derramado no nosso lugar e ser mudada a sua vida de forma milagrosa. Basta-nos que levemos a palavra do Senhor e entreguemos o pouquinho que temos, ou aquilo que imaginamos ser pouquinho, que na mão do Senhor é grandioso. Mas há, por fim, queridos, uma reação
da multidão, que expõe também o perigo do equívoco. Do versículo 12 ao versículo 15. Diz assim: perguntaram-lhe eles. Capítulo 6. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho. Pois bem, essa é a reação: fartura por parte dos homens e o recolher daquilo que sobrou do alimento. Alguns estudiosos vão caminhar pelo versículo 13 para fazer uma ligação numérica com os 12 cestos de alimentos aos 12 apóstolos e a pregação apostólica que se espalharia pelo mundo. Contudo, o que nós precisamos observar aqui, queridos, é que após o milagre, a multidão está impressionada com o ocorrido, começando a pensar que Jesus é o profeta prometido. Mas isso é bom, pastor, só um instante. Aquele que viria para liberar Israel. Contudo, Jesus percebe que eles estão tentando forçá-lo a se tornar um rei político e se retira para o monte sozinho. Esses versículos finais, queridos, de fartura, de recolher as sobras dos alimentos, mostram para nós que depois disto há um equívoco com o qual nós precisamos tomar cuidado na observação daquele acontecimento diante dos homens. Aqueles homens achavam que Jesus era o rei que viria para substituir Davi no reino de Israel e que restauraria o poder político para aquele povo e agora um domínio, um novo domínio da situação de então. John MacArthur, escrevendo a respeito deste trecho, ele vai dizer o seguinte, que eles esperavam que quando o Messias viesse, seria um homem com tremenda autoridade e influência, que assumiria o poder, destronaria os romanos e todos os inimigos de Israel, e cumpriria instantaneamente todas as promessas de reino feitas a Abraão, Davi e aos profetas. E ao fazer essas coisas, ele traria salvação plena a Israel, contudo, uma salvação humana. Um bem-estar social, quem sabe moradia, um reino bem protegido, um exército forte e poderoso e garantias humanas de bem-estar aqui na terra. E não pasmem com esses homens de dizer por que eles pensavam dessa forma. Queridos, os discípulos que estavam tão perto do Senhor Jesus pensavam de forma semelhante. Os discípulos, queridos, nutriam essa mesma expectativa. Lucas nos diz que eles criam que o Messias inauguraria o reino, este reino, em Atos capítulo 1, verso 6. Mas o povo achava que ele seria apenas um homem, um filho de Davi, e nosso Senhor Jesus Cristo se utilizou destas expectativas para levantar uma pergunta fundamental. Seria o Messias meramente um homem que restauraria um reino político? Aí você pode pensar, pastor, nós não devemos pedir a Deus que nos dê um reino político ou um governo adequado, um governo de paz, um governo de bênçãos? Será que nós não devemos, como entes da sociedade, agir para que os nossos governos sejam governos de justiça, de trabalho adequado? Devemos fazer o nosso papel como entes sociais para que isso aconteça. Devemos colocar os nossos joelhos no chão e orar por aqueles que presidem a nossa nação, porque isso é uma ordem divina, registrada na sua palavra. Devemos orar pelas autoridades, porque estas foram instituídas por Deus, desde os nossos pais em nossos lares, até os mais altos escalões de autoridade. Contudo, em Cristo, isto vai muito mais além. Lembrem-se deste equívoco nos discípulos, quando Jesus é ressurreto e
próximo a ir assunto aos céus, os discípulos vêm perguntar a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? É agora que nós vamos ver Jerusalém restaurada, seus muros reconstruídos? Será que é agora que nós veremos exércitos fortes e poderosos ocupando espaços como no tempo de Josué, ou vencendo batalhas como no tempo de Davi? Queridos, glória a Deus, é uma morada celestial que é muito melhor do que todo e qualquer reino dessa terra. Há uma eternidade diante de um Deus todo-poderoso e de uma cidade celestial que nos garantirá paz eterna, paz abundante, onde o pecado não existirá mais, onde a morte não existirá mais. Viveremos eternamente diante dele, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos pedir a Deus que nos dê reinos, governos justos, mas precisamos olhar para o alto, olhar para a eternidade. Há algo muito mais valioso sendo oferecido por Jesus do que pães e peixes multiplicados. Há uma multiplicação de vida e de vida eterna para todo sempre oferecida a todo aquele que crê no Senhor Jesus. A reação da multidão nos ensina, muitas vezes, que podemos ser tentados a buscar Jesus apenas para satisfazer as nossas necessidades temporais, enquanto ele deseja algo muito maior e muito mais profundo: vida eterna com o Senhor. Será que nós temos olhado para Jesus e observado como aquele que supre tão somente nossas necessidades imediatas e humanas? Cristo é para nós somente aquele que atende nossos desejos humanos de aqui e agora? Há muito mais, queridos, em Cristo Jesus. A vida eterna, a vida gloriosa nele. Eu quero concluir, já convidar os irmãos do louvor, dizendo que em João, capítulo 6, do verso 1 ao 15, Jesus nos ensina várias lições. Nos ensina que ele é a fonte de provisão, que tudo o que precisamos está nas suas mãos. O texto nos ensina também que a nossa fé deve superar limitações humanas e confiar tão somente no poder de Deus. E por fim, o texto nos mostra que o verdadeiro sustento que precisamos não é material, mas espiritual, pois Jesus é o pão da vida, que sacia a alma eternamente. Como aprendemos nesse texto, queridos, devemos entregar o pouco que temos nas mãos de Jesus e confiar que ele pode fazer o impossível. Ao fazer isso, encontramos não apenas satisfação, porque Deus cuida de nós hoje, mas também o propósito verdadeiro, que só o Senhor pode nos oferecer. Ele é o Senhor das nossas vidas. Aplicando o que o texto nos diz, leve para a sua vida em primeiro lugar, não seja mais um que segue Jesus somente como um curioso, apenas para ver o que ele pode fazer. Muitos são assim. Em segundo lugar, quando for provado, lembre-se que ao seu lado está aquele que vai além dos limites e das expectativas humanas. E ainda, lembre-se que sempre que o que você tem nas mãos é suficiente para Deus fazer o impossível aos nossos olhos. E por fim, não olhe para Cristo como alguém que supre apenas seus desejos humanos. Olhe para Jesus como a solução que nos acompanha até a eternidade. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eu quero convidar aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que não viram Jesus como aquele que supre todas as necessidades, o Senhor dos Senhores, para entregar completamente a sua vida a Jesus, para reconhecer que é limitado, que é pequeno, que o que tem nas mãos é pouco e não supre toda necessidade, mas para reconhecer também que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e junto com aqueles que já reconheceram a Jesus como Senhor, entregar sua vida ao Senhor Jesus. Quero também convidar para orar comigo aqueles que já caminham com o Senhor, mas ainda têm falhado em pensar que Jesus
é aquele que você aceitou tão somente para suprir as suas necessidades humanas. Muitas vezes nós fazemos assim, falhamos. É preciso renovar a sua visão a respeito de Cristo e ver que nele nós temos provisão aqui e além, que nele nós temos salvação e vida eterna, vida gloriosa para todo sempre. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome por Tua palavra, que continua a mostrar o Teu Filho para nós como aquele que faz grandes milagres na nossa vida. Mas, ó Deus, nessa noite vimos a Tua palavra e Te pedimos encarecidamente em nome de Jesus, que o Senhor nos mostre mais uma vez que em Cristo nós temos muito mais do que multiplicação de pães e peixes. Nós temos multiplicação de vida, vida abundante, vida eterna, vida com o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, abre nossos olhos para uma relação íntima e sincera contigo. Abre nosso desejo para uma comunhão plena com o Senhor. Abre nosso desejo de um serviço para a Tua obra, não limitado pelas nossas posses ou pelo que está em nossas mãos, mas confiado na graça e no poder do Senhor Jesus, que faz milagres em vidas, resgatando-as para Cristo Jesus novamente. Abençoa-nos, ó Deus, dessa maneira e tem misericórdia de nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E Deus nos abençoe, queridos. Convidamos a igreja a estar de pé.